Assim, quando Paulo vai dizer não segundo a Cristo, às vezes a gente incorre no erro de tolerar heresias, de tolerar algumas coisas que perturbam a verdade. E Paulo ele era muito rígido com isso, porque ele sabia que uma pessoa poderia estar dentro da igreja, poderia estar vivendo escravamente uma religião. E é interessante que quando a gente olha para a rigidez que é o ensinamento da palavra, e que Paulo tinha isso como prioridade, a gente olha para Jesus. Gente, quando a gente olha para Jesus, a gente percebe, vê que o plano de Satanás é esclarecido ali na tentação de Jesus, ali no deserto, porque Satanás ele chega para Jesus tentando distorcer a palavra, induzir Jesus ao erro através de uma palavra distorcida. E eu vi até o ensinamento de uma pessoa que eu gosto muito, dizendo assim: olha, cuidado, porque não foi Jesus que apareceu ou chegou para alguém dizendo assim: eu te dou o reino desse mundo, eu dou para vocês toda a glória, eu dou para vocês tudo que vocês querem. Não foi Jesus. Quem disse isso foi Satanás. É interessante, né? Muito interessante, né? Se alguém chegar aqui, eu tenho um ministério, eu sou uma pessoa bem sucedida e eu tenho um chamado, eu já prego, eu já faço isso na minha igreja, já abri tantas igrejas. E o que ele vem pregar? Teoria da prosperidade. Ou então chega outro dizendo assim: olha, eu sou especialista em batalha espiritual, meu negócio aqui é olhar para a Hidrolândia e saber que na Hidrolândia existe um principado que se estabeleceu aqui, e por isso que na Hidrolândia tem muito acidente, por isso que na Hidrolândia tem muita prostituição, por isso e aquilo, e ele começa a entrar na mente das pessoas, e as pessoas começam a ouvir aqui e dizem assim: é isso mesmo, rapaz, mas tu tem prostituição, acidente, ninguém nem fala. Tem gente que diz que aqui, quando vai para o Bombom, tem uns demônios ali já, demônio já preparado para derrubar as pessoas. Cuidado, se você vai passar ali vai passar o critério. Cuidado, a sua sorte ali é você passar até do Bombom para lá, você já está ali. Porque daqui do Bombom, meu filho, tem um monte de demônio. Aí tem outros que dizem assim: ó, sabe aquela casa velha lá? Aquilo lá mora um bocado de demônio ali, para assombrar. Ali o negócio é feio. E aí eu olho para a Bíblia e vejo Jesus contando, e a Bíblia dizendo o seguinte: que demônio não quer ficar em casa velha, debaixo de árvore. Demônio, ele quer algo, ele quer um corpo, até os animais, eles até se utilizam dos animais, se a gente vê base bíblica para isso. Mas ele não quer ficar numa casa, ele não quer ficar, ou até usar a expressão que foi: você pensa que o diabo ele é besta de ficar no sal quente ali esperando alguém para ele matar? Não, gente. Aí chega alguém aqui e com a sua sutileza ele começa a pregar a batalha espiritual. E na batalha espiritual, Adriano, você não tem culpa de nada, a culpa é do diabo. Isso não é bom para você? Sabe por que você faz as coisas erradas? É culpa do diabo. Sabe por que, Jéssica, que você faz as coisas erradas? Porque o diabo te induziu a fazer as coisas erradas. Então livre você da culpa. E para muita gente isso é importante. Ora, eu estava no culto e o pregador falou lá que eu faço as coisas erradas porque o diabo é que tem feito eu errar e tudo. Poxa, é bom se eu quero viver no erro, culpando o diabo. E assim? Então essas pessoas chegavam com essa sutileza. Eu tenho um conhecimento novo. Eu tenho uma nova releitura da Bíblia. Eles chegavam assim. Por isso que eu quero dizer para vocês que isso chegou, está no nosso meio, e isso já existe. E chega com uma roupagem diferente. Todo ano chega com uma roupagem diferente. Todos os tempos está chegando com uma roupagem diferente. Alguém com um novo conhecimento, alguém com uma nova doutrina, e se introduz dentro das igrejas.
E essas igrejas populares, essas igrejas principalmente pentecostais e neopentecostais, isso aqui, irmão, chega e cai como uma luva para eles. Eu vi, vocês acompanham a internet, vocês sabem muito bem disso. Tem pessoas ensinando a falar em línguas, curso para falar em línguas, e não é idiomas, não é língua que eles dizem aí que é línguas estranhas. E quem não viu, pessoas assim, ó, vem aqui, Léo, não vem não, só estou usando. O Léo vem aqui, né? Aí eu chego, né? Eu sou dessa seita aí, desse movimento. Aí eu chego, Léo, eu vou orar por você e você vai ser batizado com o Espírito Santo. Aí eu estou lá, ó. Fala em língua, receba o dom de falar em língua, receba. E o coitado do Léo sem receber, está suado, doido para sair das mãos dessa pessoa. Receba, e ele nada. Aí diz assim, não, você não entendeu. Abra a boca e diz assim, lá. Aí o Léo querendo sair fora, lá. A pessoa assim, ó, batizado com o Espírito Santo. Aí o Léo vai para casa, lá, e a vida dele não muda. E a pessoa vai lá e ainda anota no caderno, ó, batizei mais uma pessoa com o Espírito Santo. O que é isso, pessoal? E está cheio disso nas igrejas, está na internet. E as pessoas fazem movimento desse tipo. É um novo conhecimento. A igreja tal, meu irmão, chega lá, todo mundo foi batizado com o Espírito Santo. É desse jeito. São esses movimentos. Eu vi quando os caras ensinando uma quarta-feira avançou, já sobra na pedra da pessoa para cair. Sim. Eu vi ensinando, sabe? Ensinando, né? Eu vi há pouco tempo. Passou com o vídeo. Não pular só para E é interessante que isso chama a atenção. Mas por que chama a atenção, Cleide? Falta do conhecimento. E aí o que Paulo está dizendo assim? Cuidado que ninguém prenda vocês, que ninguém escravize vocês. Com o quê? Com as suas filosofias vãs, com as suas sutilezas, que não tem nada a ver com Cristo, mas que tem a ver com o mundo, a filosofia. Tem pessoas que usam de hipnose. O Carlinhos aqui já foi vítima, né, Carlinhos? O Carlinhos estava contando pra gente aqui que ele estava numa igreja lá no Rio de Janeiro e uma mulher derrubou ele, deu forma. Como é o negócio? Foi você que disse, né? Eu estava orando ali. Naquele movimento do Caicai, né? Aí é o culto de libertação, né? Culto de libertação. Você foi lá para ser liberto, né? Aí eu fui nesse dia. Aí ela segurou a minha cabeça, começou a orar e rodar comigo. Aí ela ficou meio cair, ela botou o dedo do pé no calcanhar e eu caí. Eu caí, fiquei, eu falei, pronto, vou ficar logo aqui. Aí a pessoa cai, fica com vergonha de se levantar e a pessoa, né? Aí recebe a honra e agora, tá vendo como eu tenho poder? Derrubei mais um e foi o fortão. E foi ali o aroeira, né? Pessoal, olha, eu acredito o seguinte, vamos lá, eu vou passar aqui para vocês como é que eu entendo isso. Eu entendo que a nossa vida espiritual ela é progressista. Tem que estar crescendo a cada dia. E teve momentos na minha vida, até mesmo depois que eu assumi a igreja de São Maraná, que eu passei por um processo. Teve um período em que eu orava pelas pessoas, colocava as mãos sobre as pessoas caíam. Aí eu comecei a entender, tentar entender o que era isso. Por que isso? Porque alguém caía e se levantava, Jéssica, e perguntava, por que eu caí? Aí a minha resposta, não sei. Mas alguém me disse que era algo bom, então é algo bom. Tinha gente que quando eu chamava para orar, o Adriano lembra desse tipo, tinha pessoas ali que já não queriam ir mais para frente. Aí, Herosa, eu não sei se você é dessa época, desse tempo. Aí o que acontece? Eu pensei o seguinte, se eu estou encostando a minha mão e alguém pode pensar que eu estou fazendo força para derrubar, então vou orar de longe. E eu comecei a fazer isso e dava certo. Eu orava de longe,
impedia as mãos, as pessoas caíam. Mas aí veio o questionamento. Eu leio Bíblia e veio os questionamentos. Para que isso? Por que isso acontece? E aí eu tive um entendimento que é o seguinte: quando eu estava orando a Deus e pedindo entendimento, eu tive esse entendimento aqui, ó. Veio aqui na minha mente. Não foi Deus falando, Ademir, ou isso e tal, não. Foi eu entendendo. Tem algum proveito? A igreja está crescendo? As pessoas estão mudando de vida? Eu disse, não tem ninguém mudando de vida. A igreja não está crescendo. A igreja estacionou. O culto virou uma bagunça. Aí, Toninho, entendi, não, parei com isso. Vamos pregar a Bíblia. Alguém chegava lá com foto para orar assim, não oro com foto. Com roupa de pessoas, olha. Eu falei, não oro. Por quê? Porque foi chegando o entendimento. Por isso que eu estou dizendo que às vezes a gente passa por alguns processos, a gente só não pode ficar preso nesses processos, nesses movimentos que não tem resultado nenhum. Paulo está dizendo, cuidado que ninguém vos engane. Porque se eu chegar aqui e fizer um movimento, mandar todo mundo se levantar e começar a fazer aquele movimento, e fale para o seu irmão que você vai ser abençoado, fale para ele que Deus está ouvindo a oração dele e tal, e você começa a falar e falar, daqui a pouco tem uma pessoa emocionada, porque você chegou para ela, nem foi Deus que falou, mas você chegou para ela e disse assim, olha, Deus sabe do seu sofrimento, sabe da sua dor. Aí a pessoa está no ambiente espiritual, né? Então pensa o quê? Deus falou comigo. E de repente nem foi Deus. Foi da carne, foi da emoção. E as pessoas são levadas, sabe, por esses movimentos e acreditam que isso é de Deus. E Paulo está dizendo, não tem nada a ver com Cristo. São técnicas. São formas de pessoas induzir as outras ao seu movimento e aderir à sua filosofia, a sua religião, a sua seita. E as pessoas ficam presas nisso. E as pessoas até defendem. Chegou uma vez um pastor para mim, isso já faz um tempinho já, tem mais de 1 ano, 2 anos mais ou menos. Chegou um pastor para mim e disse assim, pastor, está acontecendo um movimento bacana na nossa igreja. Pastor, eu quando oro, as pessoas caem no chão e aquela coisa. Eu tenho até receio de orar pelas pessoas porque elas caem no chão. O que você diz disso? Olha, eu vou contar a minha história, você está vivendo aquilo que eu já vivi. E o que você fez, pastor? Parei. E ele, parou, pastor. Mas é tão bom, as pessoas se alegram e tudo. Eu falei, eu contei essa mesma história que eu estou contando aqui. Eu pedi discernimento a Deus. Deus, por que eu oro pelas pessoas e elas caem? Por que eu oro pelas pessoas e elas sentem alguma coisa e caem no chão? E eu tive o entendimento. Que o entendimento é, está sendo produtivo? A igreja está crescendo? As pessoas estão mudando de vida? Então não. Porque a pessoa que cai na sexta-feira, cai na quarta-feira também. Porque a pessoa que cai na quarta-feira e na sexta-feira, no domingo também, se orar, ela cai. E o tempo está passando e elas não mudam de vida. E se diz que é demônio, que elas caem endemoniadas, os demônios não vão embora. E se é uma experiência espiritual, a mudança de vida não acontece. Então tem alguma coisa errada, eu falei para ele. É mesmo, pastor? É. E ele parou. Acredito que ele parou. Porque não tem produtividade. O reino de Deus não cresce assim. Nós estamos criando pessoas doentes. Nós estamos trazendo uma metodologia totalmente humana para as pessoas. É por isso que você vê, olha só, um grande mal que estão fazendo com as nossas crianças. O que estão fazendo com as nossas crianças nas igrejas não é brincadeira. Estão fazendo, sabe, pegando as crianças e fazendo delas adultas dentro da igreja, chamando de pastor, de missionário, uma criança que fica pregando nos cultos e tal. Eu tenho um sobrinho, irmãos, e eu sei o que é isso. É profeta, não sei o que e tal. O menino tem 9 anos, gente. E ele está vivendo dentro desse movimento e ele não vai aprender Bíblia.
uma pessoa diz assim, se tiver um culto aqui na Igualândia, e o pregador é o pregador mirim, não sei o que tem muito na internet, meu irmão, eu vou ser bem sincero, eu passo longe. Eu vou para um culto onde a pessoa que vai pregar uma criança. Aí você pode dizer assim, pastor, me explica aí porque você está sendo preconceituoso. Não, meu irmão, é porque uma criança ele pode receber a revelação de Deus? Pode. Mas qual é a revelação de Deus que tem efeito para nós? Bíblia. E uma criança de 8 anos, 7 anos, ele tem mais entendimento do que uma pessoa que estuda a Bíblia há